removendo-os dos rebanhos para as olarias. Então se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Portanto, puseram sobre eles feitores para os afligirem com seus trabalhos. E construíram para Faraó cidades, armazéns, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, mais se multiplicavam e cresciam. E os egípcios obrigaram os filhos de Israel a servir com rigor e tornaram-lhes a amarga vida com dura servidão, em argamassa, em tijolos e em todo tipo de trabalho no campo. Êxodo, capítulo 1, verso 8 a 14. Por lógica paralela, este novo faraó, que não conhecia José e que procurava destruir o povo do Senhor, os israelitas, tipifica um inimigo supremo, ninguém menos que Satanás, um Deus falso, o usurpador desse mundo, que não conhece a Cristo e que procura escravizar o seu povo, os cristãos, enquanto estes peregrinam no Egito antitípico. Evidentemente, os servos do faraó, rancoroso, aqueles por meio dos quais ele levava adiante seus desígnios malignos, simbolizam os servos de Satanás, aqueles por meio dos quais ele trabalha para destruir os propósitos de Deus para a sua igreja. Tendo isso em vista, José procurou eliminar para sempre a possibilidade de convívio social entre os hebreus e os egípcios, instruindo seus irmãos a dizerem enfaticamente ao faraó que eram pastores, pois pastores eram uma abominação para os egípcios. Contudo, com o passar do tempo, o perverso faraó os tirou dos currais e os pôs para trabalhar nas olarias. Fiel à sua natureza, os adventistas do sétimo dia, desde o início, se apresentaram como pastores, tendo como lema: todo adventista do sétimo dia é um missionário, e todo missionário é um pregador e um pastor, pastores do rebanho de Deus. O Espírito da Verdade, porém, revelou há anos que restrições a essa prática já haviam começado. Uma coisa estranha, revelou ele, aconteceu em nossas igrejas. Homens que são colocados em posições de responsabilidade para que sejam auxiliares sábios de seus companheiros de trabalho, passaram a supor que foram designados como reis e governantes nas igrejas para dizer a um irmão: faça isto ou a outro, faça aquilo e a outro, certifique-se de trabalhar de tal e tal maneira. Testemunhos para Ministro, página 477. Assim como os hebreus foram forçados a sair dos currais e ir para as olarias, os adventistas do sétimo dia, da mesma forma, são forçados a deixar de pregar o evangelho para se dedicarem a criar metas cada vez maiores. Sim, mesmo enquanto exige seu trabalho, o faraó moderno também exige que não lhe seja dada mais palha. E Faraó ordenou naquele mesmo dia aos feitores do povo e aos seus oficiais, dizendo: não dareis mais palha ao povo para fazer tijolos, como antes, que eles mesmos recolham palha para si.
E saíram os feitores do povo e os seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: Ide, recolhei palha, onde a encontrardes. Contudo, nada do vosso trabalho vos será diminuído. Êxodo, capítulo 5, versos 6 e 7, capítulo 10, verso 11. E agora, pouco antes de sua libertação da servidão antitípica, os adventistas do sétimo dia são obrigados, em circunstâncias adversas, a elaborar seus orçamentos, metas e diversas taxas e outras despesas, mas quando precisam, praticamente não recebem nenhum auxílio denominacional. Assim como acontece com seus tipos, tudo, tempo, força, dinheiro e tudo mais lhe é tirado, em troca do que não recebem praticamente nada. Em edições anteriores de Testemunhos para a Igreja, diz a fundadora da denominação: falei da importância de os adventistas do sétimo dia estabelecerem uma instituição para o benefício dos enfermos, especialmente para os que sofrem e estão doentes entre nós. Falei da capacidade do nosso povo, em termos de recursos, para fazer isso e insistir que, em vista da importância deste ramo, da grande obra de preparação para encontrar o Senhor com alegria no coração, nosso povo se sinta chamado, de acordo com suas possibilidades, a destinar uma parte de seus recursos a tal instituição. Quando vi aqueles que administravam e dirigiam se deparando com os perigos que me foram mostrados, dos quais eu os havia alertado publicamente, bem como em conversas particulares e cartas, em fardo terrível que recaiu sobre mim. Aquilo que me fora mostrado como o lugar onde os doentes, sofredores, entre nós poderiam ser ajudados, era um lugar onde o sacrifício, a hospitalidade, a fé e a piedade deveriam ser os princípios regentes. Pelo que pude apurar, metade dos aflitos entre o nosso povo, que deveriam passar semanas ou meses no instituto, não tem condições de arcar com todas as despesas da viagem e da estadia. Será que a pobreza impedirá esses amigos do nosso Senhor de receberem as bênçãos que Ele tão generosamente concedeu? Serão eles deixados a lutar com o duplo fardo da fraqueza e da pobreza? Aos aflitos do nosso povo, quero dizer, não desanimem. Deus não abandonou o seu povo nem a sua causa. Testemunhos, volume 1, página 633, 641, 643.